Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje eu quero trazer um alerta, cuidado com os teus olhos que você vê. Eu quero compartilhar uma passagem em Números capítulo 13, primeiramente os versículo 17 até o 20, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tendei ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Agora estarei lendo o versículo 31 até o 33, diz assim: porém os homens com que ele tinha subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amados, como precisamos atentar para os nossos olhos. O que estamos vendo com os nossos olhos? Amados, isso é tão importante, porque o problema, toda a humanidade começou pelos olhos. Lembra lá da tentação no Jardim do Éden? O que aconteceu? Diz a palavra que o fruto era desejável aos olhos. Veja bem o que os olhos, depende dos olhos que você usa para olhar. Por que eu falo isso? Porque Paulo certa vez orou: ilumina os olhos do coração. Então você tem que estar atento qual é o par de olhos que você está usando para ver a tua volta. Que nem aqui os espias foram enviados para espiar a terra que estava pronta para ser possuída pelo povo de Deus. Porque ela estava sendo habitada por um povo que não deveria estar ali. Mas o povo de Deus que deve estar ali. Deus já destinou essa terra para o seu povo, porque sempre Deus é assim. Deus é um Deus de amor, Ele sempre tem o melhor para os seus. Não tem como contestar isso. Olha só, quando toda essa tragédia da humanidade estava aí acontecendo, Deus, no seu infinito e grandioso amor, resolveu sacrificar seu Filho amado para nos dar o melhor, ainda continua dando o melhor. Não era só naquela época. O povo botou fora por causa da incredulidade, não creu, mas Deus insiste, enviou seu Filho para oportunizar toda a humanidade, tanto é que Timóteo, 1 Timóteo 2,4, diz que Deus deseja, Ele quer que todos cheguem à salvação e pleno conhecimento da verdade. Então Ele sacrificou seu Filho querido, amado, castigou Ele lá, no nosso lugar, para nos absolver, para nos perdoar, para nos purificar, nos oportunizar, desfrutar o melhor, que é o seu reino, a sua vontade, onde Ele reina, Ele governa, onde Ele traz a vida plena, abundante, mais que vitoriosa. Então, algo sobrenatural, tremendo que Deus quer fazer. Mas deve cuidar com teus olhos. Veja bem o que esses espias viram aqui. Porque os olhos naturais, eles são de ânimo dobre. Ora eles vê
algo bom, ora eles veem algo ruim. Eles não são constantes. Veja bem, eles viram a terra, que era a terra boa, a terra que mandava leite e mel, dava frutos gigantes, coisas maravilhosas. Mas, por outro lado, eles viram também gigantes, e eles se viram como gafanhotos diante daqueles gigantes, que não poderiam vencê-los, e assim por diante. A incredulidade, com os olhos incrédulos, olharam com seus olhos naturais de incredulidade. Eles deviam ter pego os olhos espirituais, os olhos da fé, os olhos do Espírito, que Deus é Espírito, Deus que está com ele, Deus é Espírito, é real e verdadeiro, mas eles procuraram, eles optaram usar os olhos naturais. Você lembra que Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural, o homem psíquico, o homem intelectual não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura, porque não conseguem discerni-las, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, porque Deus é Espírito. Então eles não conseguiram discernir, porque eles continuaram vendo como homens naturais, não como homens da fé, não como família da fé. Mas tome cuidado, qual é o par de olhos que você está usando? Os olhos naturais, os olhos espirituais. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai mudar a tua realidade. Se você usar o par de olhos corretos que Deus te deu quando você nasceu de novo, quando recebeu Cristo, quando o Senhor veio habitar no centro da tua vida, Ele te deu o dom da fé. Essa fé precisa ser alimentada pela palavra, pela promessa de Deus todos os dias, para que venha crescer a altura espiritual de Cristo, para que você possa tomar decisões certas, você possa ver, usar os olhos, par de olhos corretos. Então cuide com teus olhos a partir de hoje, né? E não faça como esse povo aqui, esses 10 espias, aliás, dos 12, 10 espias que optaram, né, decidiram ficar olhando com os olhos naturais. E o pior é que eles não só causaram problema para eles, mas para grande quantidade, porção do povo na época, caiu nessa armadilha e não entrou nas promessas e não desfrutou o melhor de Deus, porque os olhos errados, os olhos naturais, com esses você não vai a lugar nenhum. Mas se você usar os olhos espirituais a partir de hoje, você vai longe. Você vai acessar tudo de melhor que Deus tem para ti já preparado em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens divulgadas nos teus contatos, para que mais pessoas venham olhar com os olhos corretos. Qual é os olhos que eles estão usando? Envie essa mensagem para eles, ajuda eles. Seja um canal de bênção para eles, para que eles também possam optar, escolher e usar os olhos corretos. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo Teu propósito, Teu plano, Tua vontade, Pai, que Tu tens com cada um, Senhor. Aqueles que hoje não têm esse par de olhos ainda, Senhor. Ó Deus amado, que eles possam estar recebendo, estarem desejosos, Senhor. Senhor, que os corações estejam ardendo para receber esse par de olhos iluminados, olhos de luz, Senhor, para contemplar, Senhor, as maravilhas da Tua lei, Pai. Em nome de Jesus, dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.